Muito bom dia, pessoal. Aqui é Renato Salvador, especialista em cibersegurança e data privacy. Esse é o meu canal, é Rei Salvador Oficial, canal que fala sobre segurança da informação e segurança da informação também no mercado de criptomoedas. Seja muito bem-vindo. Se você gostar do meu conteúdo e que vale a pena, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Hoje é dia 22 de abril de 2026 e hoje eu vou trazer uma notícia interessante. A gente gravou um vídeo recentemente sobre o ECA digital, a lei FELCA, e me parece que já está havendo alguns problemas, como era de se esperar, né? Quem assistiu meu vídeo, eu gravei o vídeo tem umas 3 semanas atrás, mais ou menos, né? Os problemas que poderiam acontecer agora estão trazendo mais novos problemas, mais novos problemas. Não é tão fácil sair implementando coisas assim. O governo acha que as coisas acontecem de um dia para o outro e na verdade elas não acontecem, né? O governo, quando se mexe em muitas das soluções, na verdade ele atrapalha, né? Então vamos começar o vídeo de hoje trazendo essa matéria para vocês aqui, ó. ECA Digital, uma matéria da Tecmundo, ó, define que pais devem ter papel maior na proteção dos filhos, avalia especialista. Muito bem, ó. Então aqui ele começa falando, ó, também chamada da Lifel, cueca digital, é um texto abrangente e generalista. Então aqui você já começa, assim como foi a LGPD, pessoal. Então, para quem trabalha com privacidade de dados e implementa a LGPD, como foi o meu caso, como é o meu caso até hoje, a gente viu que quando a LGPD nasceu, lá em 2018, né, que os projetos começaram em 2019, era tudo mato, como a gente diz na gíria, né? A gente usava como referência muito a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, chamada GDPR, né? Então a maioria das coisas foram implementadas usando como referência a GDPR. E até hoje tem muito assunto, mesmo com o início da NPD, né? Que é a Agência Nacional que fiscaliza, né, e regulamenta a lei, ainda existem muitos pontos sombrios, assim, pontos de sombra, pontos que carecem de regulamentação na LGPD. E o ECA é a mesma coisa. Então, o generalista é elaborado para ser imune ao tempo, mas não é inédito no mundo. Então, isso aqui também é importante, não é inédito ao mundo, né? Vamos ver o que ele quer dizer aqui, ó. A grande questão aqui, meus amigos, é o seguinte, né? Então, isso aqui é uma proposta para aumentar o controle dos pais sobre os filhos, o que os filhos fazem online. Ó. Apesar de ter entrado em vigor em março, ainda deve ter muitas regras definidas ao longo desse ano e nos próximos anos. Isso não significa, porém, que a lei já não tenha alterado significativamente a internet brasileira. Redes sociais e algumas das principais plataformas se anteciparam e adicionaram o mecanismo de proteger os usuários menores de idade. Na verdade, isso aqui sempre existiu, né, gente? Sempre existiu. Só que mesmo com grande movimentação, a nova legislação se tornou alvo de várias polêmicas, é aqui que a gente gosta, né? Há até mesmo uma ideia legislativa feita no Serviço e-Cidadania, que visa a revogação integral da legislação, embora não seja tão bem elaborada. Apesar das leis ser elaborada com base no contexto nacional, ela não é única no mundo. Ó. No Reino Unido, o Brasil sempre, assim como aconteceu com a GDPR, está acontecendo com isso aqui, né? O Reino Unido é um dos países que mais censuram e mais controlam a internet. Ó. A Online Safety Act determina a implementação de mecanismos de verificação etária. Na União Europeia, a Digital Services Act, a DSA, de fevereiro de 24, é sempre 2 anos. Veja, na questão da LGPD, a GDPR tinha sido promulgada em 2016, a LGPD veio 2 anos depois. Cara, não existe lugar no mundo mais que os governos mais regulem e mais monitorem do que a Europa. Não existe, não existe. Obriga que plataformas de grande porte avaliem e mitiguem riscos para menores de idade. Então aqui ela está falando com a Natália, né? A Natália Fritzen é chefe de conformidade de IA na Sansub, empresa de soluções de verificação de identidade. Então ele está falando aqui, ó, sancionado em 25, entre por mais V6, papapá, aqui não interessa, né? Então as principais novidades da palestra estão a vinculação obrigatória de contas de usuários com menos de 16 anos, as contas de seus responsáveis legais, a demanda por mecanismos de verificação mais confiáveis que uma simples autodeclaração, que é o que acontece hoje, na verdade. Olha aqui, entra com umas polêmicas, ó, tá? Que aqui, o problema é que ninguém está falando sobre isso. Eu ouvi muita pouca gente falando sobre isso, né? Então aqui a gente tem um conflito de controlar mais, você precisa coletar mais dados,
Então, identidade, comportamento, acesso, histórico, ou seja, quanto mais proteção, mais exposição. Porque preste atenção, pessoal, eu acompanho o LGPD e eu sou taxativo na informação que eu vou dar. Os maiores vazamentos de dados acontecem em órgãos públicos. Eu vou repetir. Os maiores vazamentos de dados acontecem dentro dos órgãos públicos. Eles são os que mais vazam informação. Então, ó, voltando aqui, né? O texto do ECA Digital é o ponto central de múltiplas discussões acerca das suas interpretações. Igualzinho LGPD. Há quem entenda que sua redação pode abrir margem para medidas mais amplas, como restrição a sistemas operacionais completos. Quem assistiu meu vídeo sobre isso, exatamente sobre isso, que eu comento. Desculpa, a gente está com uma gripe. Principalmente com relação aos sistemas abertos, tá? Como Linux. Enquanto outras análises consideram esse cenário improvável. Improvável porque é difícil de implementar na prática, né? Então, o ECA é um texto longo e abrangente, alguns aspectos são claros, como a necessidade de controle parental. O ECA define que os pais devem ter um papel maior na proteção dos filhos. Até que eu até concordo. Deveria ser assim, né? Quem cuida dos filhos não é o Estado, são os pais. De acordo com o executivo, é comum que legislações desse tipo sejam principiológicas, ou seja, mais generalistas, que é um grave erro. Primeiro porque é o que se consegue aprovar politicamente um Congresso dividido. Lógico, quanto mais generalista você for, né, menos você vai criar atrito. Segundo, porque a tecnologia evolui constantemente, ou seja, eles não vão conseguir nunca acompanhar. Em um texto mais abstrato, torna a lei mais resistente ao tempo. Isso não é exclusividade do Brasil. Fritzen também apontou que algumas partes da legislação já estão em vigor, como exigência de vincular contas às redes sociais de menores de 16 anos a perfis responsáveis. Cara, muitas plataformas já eram assim. No caso da verificação de idade, o ECA Digital determinou a implementação de sistemas confiáveis, proibindo a autodeclaração, como tipo, eu tenho mais de 18 anos. Tá bom. Você bem sabe que tem muitos sites que operam assim até hoje em dia e não vão mudar, né, meu amigo? Você bem sabe, né? Ao mesmo tempo, a lei não obriga o uso de reconhecimento facial ou envio de documentos de identidade. É um debate acalorado. De um lado, a verificação é um mecanismo mais seguro, do outro, envolve compartilhamento de mais dados de menores. É o que eu estou falando, né? Ou seja, pessoal, quanto mais proteção, mais exposição. E isso aqui não afeta só criança, pessoal, voltando para a tela para cá. Não afeta só criança, na verdade afeta a família inteira, porque agora existe mais dados sendo armazenados e potencialmente compartilhado, né? Então, controle digital não é só sobre bloquear conteúdo, é aí que está o ponto, é monitoração de comportamento. E aí, cara, isso exige infraestrutura, coleta, análise, e é aí que entram as brechas de segurança, aí que entram os problemas de segurança. Né? E aí que eu volto sempre naquela questão, quanto maior o paquiderme, mais difícil dele ser monitorado. Não tem recurso para isso. Não tem recurso para armazenamento, não tem recurso para monitorar isso. Não tem. Por isso dela ser tão generalista. Eu duvido que haverão regulamentações acerca dela nos próximos 10 anos. Vai ser mais uma lei que vai começar e eu duvido que vai pegar. Aí é minha aposta, eu duvido que vai pegar. Mas voltando aqui, né? Voltando ao texto aqui. Ela fala um pouco aqui como a lei entrou no Brasil, uma tendência internacional de construção de um ambiente digital seguro, conversa para dormir. Destacou a executiva, assim, trata-se apenas de um passo inicial em um processo mais amplo de transformação. Nada. Aqui eu trocaria. O Brasil acompanha uma tendência internacional de construção de um ambiente digital mais monitorado. Tá? Em 16 de março, a implementação, entanto, pode levar meses até anos. É o que eu falei. Isso vai levar anos. E ela vai se perder como tantas outras vezes que se perderam no Brasil, tá? Até a própria LGPD. Já que depende da atuação de órgãos reguladores, como a Agência Nacional, a ANPD, né? A ANPD é o mesmo órgão que regula e atua na LGPD. Pessoal, a ANPD não consegue cuidar nem, e eu falo isso com dor no coração, mas não consegue cuidar nem da LGPD. Agora vai cuidar da Lei Felca também? Tá bom.
O decreto atribui ao NPD a responsabilidade de definir diretrizes, ou seja, ela que vai regulamentar, né, toda essa subjetividade que o ECA Digital trouxe, essa abrangência, ela vai colocar os pingos nos is. Mas é o que ela tem feito com a LGPD também. E a passos bem largos e bem demorados, tá? A autoridade já publicou recomendações preliminares em março, deve abrir consulta pública. Ou seja, isso aqui vai ter tempo. Ó. Essa visão de transição também é compartilhada por Paulo Renan, com o Luiz da Tecmundo. Não é o fim, é o começo. Ela destaca que o Brasil vem de uma trajetória frustrante na regulação de plataformas digitais, marcada, por exemplo, pela rejeição do projeto das fake news. Que balela também, né? Durante a tramitação, para efeito forte a resistência das Big Techs, nesse cenário, que tal surge como um acordo mínimo possível, construído sob pressão para evitar um vácuo normativo ainda mais grave na proteção de crianças. De novo, com todo respeito ao colunista aqui, isso é balela. Isso é balela. O que eles querem é monitoramento. Monitoramento. Aqui ele fala um pouco sobre reconhecimento facial. Isso aqui vai ser muito difícil deles conseguirem fazer isso, porque hoje em dia você tem os deepfakes, tá? Enfrenta a resistência para exigir que os usuários forneçam imagem e sistema de processamento. Muitas vezes pouco transparentes. Imagina, você vai entrar num site e vai ficar fazendo reconhecimento facial em qualquer site. Você está maluco, cara. Você não vai fazer isso. Segundo o Fritzen, cabe às empresas estabelecerem regras claras sobre o uso e finalidade dos dados. Então, esse aqui é um ponto que bate direto. Isso aqui é exigido pela LGPD desde 2018. Desde 2018. E o que você enfrenta na prática hoje em dia são avisos de privacidade, que eles chamam de políticas, mas que não são políticas no site das empresas, extremamente genéricos. Extremamente genéricos. E a autoridade nacional vai monitorar isso? Vai auditar? Vai autuar esses sites? Duvido. Outra balela aqui. Privacy by Design, em português, privacidade desde concepção, é um conjunto de práticas cujo princípio é a preservação da privacidade de indivíduos. Quais são as empresas no Brasil que sequer sabem o que é Privacy by Design? E sim, é um conjunto de técnicas que não foi inventado pela LGPD, não foi inventado pela GDPR, foi inventado lá em 2009 por uma PhD chamada Anne Kovakian, se não me falha a memória, canadense. Quais são as empresas que de fato, e isso é exigido pela LGPD, já tentam desde 2018, quais são as empresas que de fato aplicaram o Privacy by Design no tratamento de seus dados, seja no site, seja em ações internas? Quais são? Então, é muita conversinha, sabe? Então, entre as alternativas, são reconhecimento facial, análise de comportamento online. Aliás, que eu falei aqui, ó, monitoração, cara. O ECA é claro ao indicar que nem todas as plataformas precisam verificar a identidade dos usuários. A exigência se aplica apenas àquelas que oferecem ou facilitam acesso a produtos e serviços proibidos para menores, como álcool e armas. Então, assim, o intuito é muito bonito, muito nobre, né? É muito nobre, mas na prática não vai acontecer. A executiva acrescentou que outras empresas poderão recorrer ao mecanismo de aferição, como monitoramento das atividades ou estimativas de idade com auxílio de IA. Uma das preocupações nesse sentido é que o reconhecimento facial também apresente vulnerabilidades. Claro, na Europa, por exemplo, jovens conseguiam burlar sistemas ao utilizar rostos de personagens de jogos. Pois é. Então, aqui está falando de deepfake e tal. Aí depois aqui já entra no Brasil, ó, previsto orientar, tal. Então, aqui está falando, né, de pornografia, né? Tá, você entra em site de pornografia, você não vai ter nada ali, cara. No cenário internacional, países como arcabouços regulatórios mais maduros, Reino Unido, né, já operam com diretrizes mais detalhadas. Então, é isso, pessoal. Qual que é a minha conclusão aqui, né? Não é sobre proteger. Deixa eu voltar a tela aqui para cá. A questão aqui é até onde vai esse controle, cara. Porque toda proteção ela tem um custo associado à privacidade. Então, esses discursos bonitos, essas exigências regulatórias de técnica, de medidas de segurança, não vão ser monitoradas na prática, pessoal. Não vão. Com o LGPD não tem sido assim. Se você pega a mesma autoridade que já regula a LGPD, agora ela tem uma outra tarefa de regular o ECA digital, ou seja, ela tem mais trabalho com a mesma estrutura
Se esse trabalho aqui não tem sido feito a contento, você tem milhares de empresas que sequer têm o mínimo do mínimo em LGPD. O mínimo do mínimo. E você tem grandes empresas, estou falando de grandes, muito grandes empresas, com um processo de adequação LGPD completamente errado, com avisos de privacidade genéricos, com aquela barra de cookies, sabe aquela barra de cookies que vocês entram hoje em sites? Errada, em não conformidade com o que a própria NPD coloca, sem encarregado no site. Então toda empresa tem que ter um encarregado nomeado, e você não vê isso. Sem um canal para direitos do titular. Tudo isso está na lei, cara. Não estou inventando, está na lei. Está na lei. E não importa o tamanho da empresa, pequena, grande ou média, todas têm que ter. Tem um mínimo, porque foi feita uma regulamentação em 2023, falando de agentes de tratamento de pequeno porte, que são as empresas consideradas de pequeno porte, que tem que ter um mínimo, mas todas têm que ter. E aí vem falar de proteção para menores, marca digital. Eu não acredito. Esse é o vídeo de hoje. Quero sua opinião. Deixe sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.